Boa noite, gente amiga. Boa noite, povo de Deus. Eu estou aproveitando mais uma oportunidade de estar fazendo mais um vídeo. Hoje, um momento especial da minha vida. Estou podendo fazer o vídeo diretamente da casa dos meus pais, na cidade de Urucânia, onde eu nasci. E aí, uma alegria especial para o Arlindo. Estou com minha esposa e filhos na casa dos meus pais, na cidade onde eu nasci. E falando desse amor que eu tenho na vida, desses amores. Em primeiro lugar, Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e em segundo lugar, família. Vou estar falando do livro de Salmos, né? Hoje compreendendo o terceiro e quarto livro de Salmos. O terceiro livro de Salmos, que é do 73 até o 89. O quarto livro de Salmos, que é do 90 ao 106. E o quinto é daí em diante, 107 em diante. Vou estar aproveitando hoje uma introdução no Salmo 95, onde diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 95 diz o seguinte: título do Salmo na Almeida Revisada Fiel: Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo de nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ação de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse é um livro, esse Salmo 95, como diz o próprio título dele, é um convite a louvar, né? Um convite a louvar o Senhor, um convite a louvar a Deus. O que nós temos que entender é o seguinte: nós fomos criados para louvar e adorar o Senhor, né? Nós fomos criados um pouco menor, um pouco abaixo aos anjos, e nós somos a plenitude da obra de Deus. Imagina só, Deus fez o anjo maior que o homem, né, em poder, mas porém Deus fez o homem, o anjo maior que o homem em poder, mas porém fez o homem à sua imagem e semelhança. Como diz no princípio lá no livro de Gênesis, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então Deus, quando nos fez, foi a cereja do bolo da obra. Ele fez um ser, uma criatura, que era imagem e semelhança dele. Ou seja, nós temos todas as semelhanças com Deus, todas as qualidades que Deus tem, nós, seres humanos, podemos carregar. E prova maior que isso, Jesus veio para provar que isso era verdade. Né? Ele veio, ele se entregou, ele fez coisas maravilhosas para salvar um povo. Para buscar um povo para ele, o próprio Senhor Jesus veio em forma humana. No livro de Jó tem algo interessante, que um dos amigos de Jó, ele teve uma visão com o demônio, uma visão noturna, onde o demônio falava com ele assim: pode o homem ser justo perante Deus? E diz assim: Deus, ele atribui iniquidade até seus santos homens, seus santos anjos, quanto mais a vós que habitais em casa de barro. O que o amigo de Jó não percebeu, que a visão que ele teve, o espírito que ele viu, que ele disse que não reconheceu que espírito que era o próprio Satanás. Quando Satanás disse que Deus atribuía iniquidade aos anjos, aos seus santos anjos, isso era mais uma das mentiras de Satanás. Satanás queria, na realidade, com isso, era colocar o amigo de Jó contra Jó para tentar fazer com que Jó desistisse de adorar a Deus, desistisse
do seu principal fundamento, que é adorar ao Senhor. Quando Satanás falava assim, homem, ainda quanto mais vós que moram em casa de barro, ele falava disso aqui, ó, do corpo humano, porque nós somos feitos do pó e ao pó tornaremos. Se olhar, os cientistas dizem que na realidade tudo que nós temos no corpo é característico à argila, é igualzinho que tem na argila, tudo que tem na argila nós também temos, são os mesmos compostos orgânicos. Então por isso que Satanás dizia, quanto mais vós que moram em casa de barro. Nós temos uma casa de barro hoje, por um período, porque com o tempo nós teremos corpo incorruptível, como Jesus veio, ele aceitou se aprisionar num corpo humano, porque imagina só, Jesus aceitou se aprisionar nessa situação que nós temos, nas nossas fraquezas, do pó ao pó, só com uma grande diferença, Jesus veio, foi ressuscitado e hoje ele é vivo com um corpo glorificado. Essa era a imagem e semelhança de Deus que ficou ali, que Satanás não entendeu. Nós também teremos corpos glorificados, corpos incorruptíveis, corpos que não apodrecerão mais. Estou falando daqueles que aceitarem Jesus como meio de vida, como caminho, como para chegar a Deus, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se nós não aceitarmos que esse é o caminho, nós não teremos esse corpo incorruptível. Continuaremos num corpo, né, um corpo corruptível. E não teremos a honra de termos a semelhança de Deus quando estivermos no outro lado, na outra situação. Mas se atentando a esse convite de louvor a Deus, nós somos feitos para louvar a Deus. Já reparou quando um homem não está louvando a Deus? Ele sempre busca por riquezas, por prazeres, por bens materiais, e na grande maioria, os suicídios, as depressões estão sempre com os que mais possuem bens e não com os que não possuem bens, porque na realidade eles alcançam tanta coisa, mas perde a alma, tem um vazio, porque Deus plantou uma sementinha no ser humano, a sementinha de buscar o Criador, de estar buscando o Criador. Essa semente está no seu espírito. O seu espírito, mesmo adormecido, o homem quando não tem Jesus, ele está com o espírito adormecido, vamos dizer, morto. Falta algo no ser humano, porque o ser humano é feito de 3 partes, corpo, alma e espírito. Não dá para funcionar bem só com 2 partes do que Deus te deu. Falta a 3ª parte. O Arlindo vai dizer assim, o Arlindo dizendo, para o Arlindo é perfeito a trindade. Nós somos corpo, alma e espírito, somos um ser trictocomo. E como que Deus se dividiu para nos apresentar? Pai, eu diria que Pai é a alma, porque Deus ira, Deus é justiça, Deus corrige, então Deus é sentimento, é alma. Corpo, Jesus veio em corpo físico, veio sem pecado, mas veio num corpo corruptível, um corpo que poderia sentir corrupção de tempo, de todas as coisas que os homens passam, né? Doenças, porque dizem Isaías que ele era um homem experimentado em dores, então ele sentia as nossas dores, porque as nossas transgressões estavam sobre ele, por isso ele sentiu o peso do pecado nosso nas suas próprias costas. E a pessoa e hoje muita gente mostra que transgressão às vezes pode trazer doença para o corpo. Tem doenças que você vai, para uma alma muito doente, você pode trazer a doença para o corpo. E Jesus, por causa da nossa alma doente, não seria Deus comparando Deus, mas sim nós, e Jesus era a parte do corpo do homem, e Jesus sentia tudo no corpo dele, o que nós deveríamos sentir. E tem a parte espírito. Onde está o espírito? É o Espírito Santo. Aquele que é o intermédio até Deus. O caminho é Jesus. Mas o intermediador, o ajudador, o consolador é o Espírito Santo. Ele que através do Filho te liga a Deus. O homem não pode comunicar-se com Deus sem ter o seu espírito avivado. Por isso é necessário o Espírito Santo vir sobre o homem. E todos aqueles que receberem o Espírito Santo de Deus, que aceitarem Jesus como o Salvador da sua vida, né,
ele terá o direito de ser chamado filho de Deus. Então essa seria a ligação perfeita. Por isso nós temos esse convite de adorar a Deus no Salmo 95. Porque a adoração tem que ser feita em espírito e em verdade. Ou seja, ele é a verdade. E olha como que é bonito. O que é a verdade? No princípio ele era o verbo se fez homem, no Evangelho de João. E ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como que adoraremos em verdade? Adoraremos em verdade se adorar em Cristo, porque Cristo é verdade. E do que precisamos para adorar? Do Espírito, em Espírito e em verdade. Então precisamos do Espírito Santo, que é o Espírito que nos vivifica em Deus, e da verdade, que é o Filho. O Espírito Santo nos leva a adorar ao Filho para chegar ao Pai. O caminho de adoração sempre vai ser por intermédio de Jesus. Sempre. Então esse Salmo 95, para você adorar a Deus, é por intermédio de Jesus, não vai ter outro jeito. Porque são leis previamente estabelecidas, são leis espirituais estabelecidas desde o princípio da criação. Deus já sabia como precisava de tudo isso. Satanás tentou burlar um monte de coisa, tentou desviar o homem do caminho, tentou derrubar Jó ali com um amigo dele, tentou derrubar também lá mais atrás Adão, Eva, na sua transgressão. Ele tentou de todas as formas usurpar aquilo que Deus deu. Agora, voltando aqui diretamente para o livro de Salmos, estudando os livros de Salmos, eu vou estar lendo um pouquinho, um rascunho que eu fiz sobre Salmos. É interessante o quanto que Salmos fala dessa verdade, dessa busca por Jesus, que no Salmo 68, é um Salmo de Davi, eu vou estar lendo na Almeida Revista Atualizada, a tradução Almeida Revista Atualizada, é assim. No Salmo 68, 18, diz o seguinte: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para habitar no meio deles. Na NVI diz o seguinte, o mesmo versículo diz assim: quando subiste às alturas, o Senhor Deus levaste cativos muitos prisioneiros, recebestes dádivas entre os homens, até mesmo os rebeldes, para receber morada. 69:33, Salmo 69:33, tem uma expressão, já vou estar lendo para não ficar no ar, diz o seguinte: porque o Senhor responde os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Algo muito interessante, porque ele fala lá que na NVI, né, Salmo 68:18, assim, subiste às alturas, levaste cativos muitos prisioneiros, recebestes dádivas entre os homens, para receber morada. No Salmo 69:33 fala que o Senhor responde os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Aí me vem à mente porque que Paulo disse lá em Efésios 3:1, por causa de vós, diz assim, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios. Deus já tinha um plano perfeito. Olha só o que Deus fez. Ele veio, Jesus, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádiva. Qual que era o cativeiro? Qual é o cativeiro do homem? O principal cativeiro do homem. O principal cativeiro do homem era a morte eterna. O pecado é a prisão. Você se aprisiona pelo pecado. E com esse pecado, o seu cativeiro é perder a vida eterna. Ele teve que vir, levar cativo o cativeiro, ele aprisionou o cativeiro, a morte, deu dons aos homens, nos deu dons, para continuar na obra dele aqui, porque ele recebeste por dádivas homens que resolveram, ele recebeu por dádiva, porque dádiva é algo que você se entrega. Nós quisemos nos entregar para Cristo, cada um de uma forma. Eu tive o meu chamado próprio, de uma maneira, minha família que está ali embaixo reunida hoje, congregando ali com meus pais, meu pai e minha mãe, também tiveram dádivas, hoje todos que estão ali, se ainda não servem ao Senhor completamente, vão servir, né? Na grande maioria já servem ao Senhor, e os outros já estão vendo o trabalhar, o agir de Deus na vida deles.
algo muito interessante que vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, todos vão servir ao Senhor. Ele recebeu dádivas entre os homens. Ou seja, teve homens como Jó. Jó temia a Deus. Ele vivia os ensinamentos de Deus que ele ouviu falar. Por que Jó fazia isso? Porque ele entregou-se para Deus. O Arlindo hoje também vive para Deus. Ele se entregou a Deus, ele de próprio bom grado. Hoje eu sou prisioneiro de Cristo, como Paulo falava. Porque aquele que é vencido se torna prisioneiro do outro. E o ser humano, quando vencido pelo pecado, a situação caída do homem, ele é vencido pelo pecado. Então ele é prisioneiro de quem? Do mundo. Ele é prisioneiro da morte eterna. Ele é prisioneiro do outro lado da criação, que é aquele que sempre acusou o homem, o acusador. E pior, lá no livro de Jó, né, ele até acusou Deus de que Deus colocava iniquidade nos seus santos anjos. Não. Iniquidade, irmãos, é um pecado repetitivo, é um pecado consciente, que você sabe que é pecado, mas insiste em fazê-lo. A iniquidade é de Satanás, que tentava usurpar o trono de Deus. A adoração que nós adoramos a Deus através do Senhor Jesus, Satanás queria para ele. E ele quer para ele. Ele sempre busca no mundo adoração. Esse convite a louvar a Deus, e o Deus desse mundo, quando falo mundo, é o sistema, não é o planeta, porque o planeta, os mares, tudo isso pertence a Deus, mas o mundo, o sistema mundano, ele tem Satanás como Deus. Eles até não sabem, eles não percebem, porque não entenderam. E não perceberam, não experimentaram Cristo. Quando a gente experimenta Cristo, no início a gente nem sabe por quê. Não sabe como, mas acaba se chegando a ele de uma forma ou de outra. O coração desejoso por Deus, ele vai acabar mais cedo ou mais tarde, porque quando ele diz, aquele que me procurar, eu deixarei achar. Por ele eu me deixarei achar. Então, mesmo que ele procure em caminhos tortuosos, Deus vai se apresentar para ele. Ele pode não ouvir o chamado, ele pode endurecer o coração, como diz ali os nossos pais, quando falo dos pais dos primeiros chamados do Egito, tem que endurecer o coração em Meribá e Massá, pode endurecer o coração, mesmo vendo obras maravilhosas, porque quanta gente no nosso meio não vê obras maravilhosas do Senhor, mas endurece o coração no meio do caminho. E começa, mesmo vendo coisas maravilhosas, murmurar, contender com Deus, e por isso irar a Deus. Hoje eu falo muito com o pessoal até fala assim, mas ira é pecado. Não. Ira não é pecado. Até Jesus sentiu ira. Quando ele fez um azarrogue, um chicote, e expulsou pessoas no templo, onde ele dizia que o zelo pela casa do Pai o consumia. A questão não deixe o sol pôr sobre sua ira. O que você vai fazer com sua ira? A sua ira tem que se aplacar, tem que acalmar. Você é a pessoa que é movida pelo Espírito, não pela carne. Então, o momento de ira, infelizmente, não deveria acontecer, mas pode acontecer. No momento de cansaço, no momento de extrema angústia, ou no momento que você não está bem, pode acontecer. O problema é o que você vai fazer com a ira, né? Porque a vingança pertence ao Senhor, nunca ao ser humano. Nunca. Nunca a vingança pertence ao ser humano. Ela pertence ao Senhor. Mas Deus, ele vai fazer. Hoje o Arlindo, ele é prisioneiro de Cristo por escolha própria. E eu me entreguei a Cristo como dádiva. A quem? Aos próximos da minha geração, da minha casa, aos meus filhos, a geração dos meus filhos, a próxima geração que estiver à minha volta, eu me entrego como dádiva, como sacrifício de louvor, como sacrifício de adoração. Eu me entrego a minha vida nas mãos do Senhor por escolha. Eu sei que eu tenho erros, eu sei que eu tenho problemas, mas que louvor maior a Deus, que louvor maior a um pai, do que o filho dizer, pai, eu me entrego totalmente para o Senhor. Faça da minha vida o que o Senhor desejar. Me mostre os seus caminhos, me ensina a caminhar. Todo pai quer aprender a caminhar. Todo filho quer aprender a caminhar com o pai. Ele se espelha no pai. Os psicólogos falam de um... Eu não me lembro o nome, mas é algo que um filho tem, é normal que o filho se espelhe ao pai. Quando tá assim, tá normal. É um princípio de psicologia. Eu não me lembro o nome, eu sei que uma vez eu consultei com meu filho, um psicólogo, meu filho e minha esposa, nós precisávamos consultar com um psicólogo do meu filho, Luiz, e ela falou que estava tudo ok, porque o Luiz, o meu filho, se espelhava em mim. Esse era o princípio correto da psicologia. Então, na psicologia, o correto é que o filho se espelhe ao pai. Então, nós temos que ser semelhança do nosso Pai. Imagem e semelhança do Pai através do corpo, Cristo,
que é a cabeça, né, desse corpo inteiro. Irmãos, nós temos algo maravilhoso, nós podemos nos entregar como louvor, como adoração perfeita a Deus. Não sermos rebeldes quando ouvimos o chamado. Não quer dizer que não vai ter problemas no meio do caminho, não quer dizer que nós não vamos passar por algumas dúvidas. E Jesus, como corpo, nesse mundo, ele sofreu, irmãos. Mais à frente, ainda continuando um pouquinho mais, no Salmo 69 também, aquele salmo é um salmo do lamento do Messias, né, um salmo de Davi também. O engraçado é que tem algo assim, engraçado é o jeito de falar, é a maneira de estar expressando, tem algo escrito no capítulo 69, Salmo 69, versículo 4, assim: são mais que os cabelos da minha cabeça os que sem motivo me odeiam. São poderosos meus destruidores, os que com falsos motivos me odeiam. Por isso tenho que restituir o que não furtei. Salmo 69, versículo 4. O Senhor Jesus diz assim, através da boca de Davi, é um salmo messiânico, era Davi fazendo uma profecia e o próprio Senhor Jesus repetiu isso no meio do caminho. Uma parte mais embaixo, vou estar mostrando que ele repetiu. Mais interessante é o seguinte, ele teve que restituir o que ele não roubou. Jesus não roubou a autoridade do homem. E ele teve que restituir a autoridade do homem sobre esse mundo, sobre esse sistema. Quem roubou a autoridade do homem? Satanás. Ele usurpou. O homem foi enganado e, num vacilo, ele entregou toda a autoridade, todo o governo desse mundo, porque Deus disse que fez o homem e o homem governará sobre todos os animais, sobre todas as plantas, sobre todos os mares. O homem governaria o planeta completo. Esse foi uma das primeiras coisas que Deus deixou. Satanás roubou esse governo. Jesus teve que restituir o que ele não roubou. Ele teve que restituir para mim e para você o governo desse mundo. E nós temos a obrigação de governá-lo bem. Só que nós temos uma luta constante de um usurpador que roubou e nós temos que trabalhar esse governo. Onde? Onde você trabalha. Você governa. Você é como se fosse um governador, um presidente. Lembra quando Daniel era governador do rei Nabucodonosor, em Babilônia? Era um dos principais. Então, hoje, vamos dizer assim, quem seria o rei? Jesus. Quem seria o governador? Você, eu. Onde? Onde você estiver. Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua roda de amigos. Como que governa? Com os princípios fundamentais de Deus. Principalmente, amando o teu próximo como a ti mesmo. Porque dessas duas dependem toda a lei, desses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, dar a Ele sempre a honra, sempre a glória, Ele ser sempre em primeiro lugar. Esse é o principal mandamento. E depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque toda a lei depende desses dois mandamentos. E se você cumprir esses dois mandamentos, você cumpre tudo. Então nós temos esse governo, nós temos que amar. E eu sei que a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir a imagem de Deus para aprender a amar, esse amor misericordioso que Deus tem, porque nós não merecemos nada. Se nós não estivéssemos dispostos a nos entregar, estaríamos condenados à morte eterna, porque não é por merecimento, não é por obras, é pela graça, é por receber o Senhor Jesus como Salvador da vida, esse ato de salvação que Ele fez, porque ninguém mais morreu por você. Nenhum. Não há um nome acima do nome do Senhor Jesus, nem que se equipare, nem que se iguale. Na primeira carta de João, no capítulo 1, acredito 1 ou 2, está escrito assim: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecares, lembre que existe um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Então, se você pecar, você tem um advogado no céu. Então, é o único que pode advogar uma causa do homem. É o único que sentiu a dor do homem, de verdade, todas as dores. Ele sentiu todos os desejos, todas as tristezas, todas as depressões, todas as
dores da traição, ele sentiu toda a dor física da crucificação, ele sentiu todo o peso do pecado e transgressão, ele era o único que tinha que carregar, entendendo que todo mundo passava e ele não podia abrir mão do seu plano. Ele poderia, mas ele não queria abrir mão do seu plano de redenção. Então ele sentiu um peso enorme. Então ele sabe tudo que você passou. Não existe ninguém no mundo que sofra que Jesus não sofreu algo muito semelhante ou pior. Passou fome no deserto, 40 dias, foi tentado a ter o seu caráter desmoralizado por comida, né? Se lembra que Esaú, por um prato de lentilha, por uma caça, um prato de lentilha, entregou para Jacó a sua primogenitura. O maligno fez muito mais. Depois de 40 dias de fome no deserto, queria forçar Jesus a fazer pedras virar pães. 40 dias de fome, irmãos, de jejum. Eu não sei vocês, eu fiz um período menor, muito pequeno em relação a isso. Então eu tenho uma pequena experiência, pequenina mesmo experiência sobre isso. E sei que realmente não é fácil jejuar, porque a gente começa a brigar contra a nossa carne, mas é gostoso depois, quando você vê o Espírito fortalecido, você vê nós nos humilhando na presença de Deus, mostrando que nós somos pó realmente, mas que pela força dele nós nos sustentamos. Esse é um princípio muito bonito. Para quem pode, vale a pena experimentar, vale a pena caminhar no aprendizado disso. Existem homens maravilhosos que escreveram sobre o assunto. Mas vamos a ter aqui. No versículo 21 do Salmo 68, mais à frente do dia, está escrito assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Tá lá, e aconteceu. Em Mateus 27, 48, também, lá em Marcos 15, 36, vou especificar em Marcos 15, 36, está escrito assim: um deles correu a embebedar uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Isso foi Marcos 15, 36, no ato da crucificação. Olha só, tudo que está nos Salmos messiânicos, tudo que aconteceu, é algo verídico que aconteceu depois, não é historinha, é algo que o Senhor passou, é algo maravilhoso, é algo que nós entendemos que realmente precisamos nos mergulhar cada vez mais, aprofundar cada vez mais, buscar cada vez mais esse nosso ajudador, que é o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. Cristo é verdade, através da palavra nós nos libertamos, que conhecereis a verdade, ela vos libertará, e nós andemos. Irmãos, e quanto que é bom andar na verdade? Quanto que é bom saber que uma mentira existe e que você tem a opção da mentira e da verdade, mas saber que aquele que vive na verdade, ele sempre será exaltado. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Então louvemos a Deus. Fica esse recado para todo mundo. Louve a Deus. Não perca a oportunidade de louvar a Deus na sua vida, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, na sua roda de amigos, na sua reunião familiar que está ali embaixo. Aproveite esse momento, louve a Deus, engrandeça o nome de Deus, nosso Senhor Jesus. Aproveite essa imagem e semelhança que nós temos com o Pai, o Filho e com o Espírito Santo, que nós temos corpo, alma e espírito. Cuide do seu corpo, trabalhe o emocional na sua alma, alimente o seu espírito, para que você esteja em plena comunhão com Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo aquela diferença onde você vive. Passando pelos problemas, com fé, com certeza de que vale a pena o que esse livro está falando, do que o Salmo 95 está falando, que é um convite de louvor a Deus. Louve a Deus com a sua vida. Você vai ver a grande diferença que vai ter no meio dos caminhos. Mesmo que por um momento seja difícil, atravessar por alguns desertos são necessários. Até o Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto para mostrar que você vai atravessar desertos. Que o demônio vai te tentar naquele momento que você estiver saindo de lá. Naquele momento de maior fraqueza, ele vai te tentar. Mas que se você ficar firme na presença de Deus, você será servido pelo Pai. Numa mesa, num banquete celestial. Assim como os anjos vieram e serviram a Jesus, hoje o próprio Senhor Jesus te servirá. Ele vai te servir com a salvação. Ele vai te servir com vida eterna. Ele vai te servir com liberação do corromper. Ele vai transformar o seu ser. Não esqueça de uma coisa. Nós passamos por uma transformação. É necessário. Você possa chegar a Jesus do jeito que você estiver, não preocupa.
Eu me cheguei cheio de problemas. Até hoje, vivo em concertos todos os dias. Achegue a Jesus, não se preocupe como você é. Eu sei que, infelizmente, a igreja acusa demasiadamente, não deveria. Infelizmente, por pessoas que ainda estão caminhando, que não entenderam o plano de redenção do Senhor Jesus, não entenderam ou não se lembram de quando chegaram na igreja. Infelizmente, acho que tem a memória curta. O Arlindo não esquece nunca de como ele chegou na igreja, o lixo que o Arlindo era. E hoje poder estar aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, está falando um pouquinho do nome dele. O Arlindo ainda está trabalhando todos os dias, essa mente, esse coração, esse corpo, tem que aprender todos os dias. Esse é o processo de santificação. A santificação é plena. Ela está no corpo, mas também está na alma e também está no espírito. É um processo para você chegar cada vez mais perto de Deus. Aproveite esse momento, louve a Deus com a sua vida, seja um sacrifício de louvor, se faça prisioneiro de Cristo pela sua própria vontade, porque Ele não vai te aprisionar se você não deixar. Quem te aprisiona sem deixar é o mundo, é o maligno. Ele sim, ele aprisiona sem deixar. E ele não é que nem está escrito nos Salmos 69 e 33, onde que diz que Deus não despreza os seus prisioneiros. Deus não despreza. Já o maligno, ele não só despreza, como ele humilha, como ele te faz ser lixo, como ele te faz se sentir a pessoa mais arrebentada, mais desprezível, que tem vontade de mudar sua vida, mas não consegue. Isso eu estou falando nos vícios, tanto vícios sexuais, como vícios de bebida, como vícios de ira, como vícios, todos os tipos de vícios. Que vício não é só bebida, vício também pode ser comida, pode ser a maneira de estar preso a alguma coisa. E depois que a pessoa sacia o vício, logo depois vem um momento de tristeza, porque aquilo não satisfez tão rápido. Foi muito rápido, não durou tanto. O gozo de estar na presença do Senhor Jesus, ele é eterno. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito cansativo e muito grande. Te faço um convite, o que está feito no Salmo 95. Eu te convido a louvar o Senhor. Eu te convido a exaltar o nome desse Deus, o nome desse Jesus, esse nome maravilhoso. E eu te convido a exaltar esse livro, porque esse livro, ele conta a história de Jesus, ele é um livro vivo, ele transforma a sua vida todos os dias, porque os ensinamentos de Cristo estão aqui dentro. E quem não usa ele para proveito próprio, usa ele para ensinar o próximo, usa para poder abençoar o próximo, para ver que vai transformar. Então louva o Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Novamente vamos estar nos encontrando aqui. Até mais. Fique com Deus.